Aí, se você quiser, também pode dar menos voltas, né? Ele fica mais... eu quero mais saliente aqui no meio. Vamos dar 4 voltas. 1, 2, 3, 4. Depois você vem e coloca a sua linha um pouquinho mais clara. Viu que ele quis voltar? Não subiu muito, porque eu tô deixando eles mais frouxos, né? Não estou apertando tanto. Fica bonito também. E se você tem um suporte, faz assim de boa. Se você não tem um suporte, você tem que soltar o bastidor, enrolar, e aí você pega na sua mão de novo. Colonial, laço, enrolo. Vou fazer um aqui para você ver. Tá vendo como ele vai ficar menor? Ó, menor. Vai ficar meio perdido aqui, coitado. Ó, 1, 2, eita, colonial, ó, 1, 2. Qual o número desse amarelo, por favor? É o 29. 29? Você anotar pra mim, filho. No fim eu anoto. Peraí. 290. 290. Vamos lá. 1, 2. Coloca aqui do ladinho, puxa. Eu vou deixar ele mais solto. Ó, mais solto. Lacei, 1, 2, 3. Ó. Não vou apertar demais, ele fica mais. Olha que bonitinho. Olha aqui, ó. Que interessante. Então, por isso que eu... suporte de bastidor? Isso. Laço, 1, 2. Aí você vai determinar e você vai começar a brincar com os seus nozinhos. Você vai bordar em cima do que você já bordou? Sim. A gente vai bordar em cima. Depois vai vir outra cor. Então, o nó colonial, basicamente, se você olhar, é quase a mesma coisa, porém a maneira de fazer que é diferente. Laço.
Então, por exemplo, eu vou fazer montinhos dessa cor, depois a gente vai jogando um mais claro, um mais escuro, vai brincando. Por isso que eu só coloquei aqui a linha da Juliana, porque eu queria usar, tava, ai, coçando para usar, não usei, não tinha usado ainda, né? Então, eu vou fazendo os meus montinhos, ó, começo aqui, mas eles não vão se juntar? Vão, mas aí o que acontece? Eu posso brincar com as outras cores que eu separei aqui da cartela, né? Ou que você tem aí, não precisa usar exatamente o que eu separei aqui, tá bom? Então você vai fazendo os seus, compondo o seu bordado conforme o que você tem aí. Assim, vamos fazer agora aqui, ó, eu fiz 3 aqui em colonial, ó que bonitinho. Eu tô dando mais voltas. Eu vou fazer aqui um nó francês com 3 voltas, ó, 3 voltas, e não vou apertar muito. Vamos lá, você que tá acompanhando, olha aqui, ó. Ele também fica bonitinho. Então, é a maneira de fazer. E quando você usa um suporte de bastidor, você fica com as suas mãos livres, né? Já falava e fala sempre a minha querida amiga Helena Maria, né? O suporte dela é chama de solo, né? Eu ia falar do chão, é de solo. E eu deixo ele lá embaixo, quando eu consigo bordar lá embaixo, aí eu uso ele lá. E vou trazer ele aqui pra cima, ver se eu uso aqui também. Quem sabe a gente consegue. E é muito bom porque você fica com a mão livre.
Ontem a gente fez um pouco o nó francês e também o nó colonial, que daqui a pouco eu faço um pouquinho também. A gente vai alternando. Não tem problema de você colocar os 2 pontos aqui, porque é a maneira diferente de fazer o nozinho com o nó colonial. Outra florzinha eu formei aqui, olha que interessante, outra florzinha. E não foi de propósito. Olha, aqui mesmo eu vou fazer um nozinho colonial só para você acompanhar e eu vou dar 2 ou 3 voltas. No nó colonial eu vou segurar a linha, vou passar aqui da minha esquerda para a direita aqui, laçando a linha e enrolo 1, 2, 3 voltinhas. Deixa eu fazer de novo, eu esqueci, já tô no nó francês. Laço, enrolo 1, 2, eu prefiro 2, 3, eu acho que fica muito grande. Aí você não precisa apertar tanto. E eu quero subir um pouco, tá vendo? Ele ficou, quando você não aperta muito, ele fica um pouquinho mais assim, soltinho.
Tá vendo? Olha, eles estão ficando um pouquinho mais fofinhos, porque eu não tô apertando tanto como eu apertei aqui nesse começo, ó. Aqui eu apertei bastante e depois a gente vai colocar outras cores, né? Eu vou arrematar essa linha aqui. A gente vai usar as linhas da Juliana Megumi, que eu separei essas daqui. Ontem nós falamos bastante das linhas, eu mostrei, né? Essas linhas são tingidas artesanalmente. Foi que eu coloquei aqui, ó, e vai dar um certo... Vai ficar um pouquinho mais escuro, algumas partes bem pouquinho por causa do tingimento, né? Que tem esse tingimento aqui. É uma linha número 20. Ixi, acho que é 20, né? Acho que foi isso que eu falei ontem. Deixa eu puxar aqui. Acho que é número 20. E eu usei 2 fios e aí ela deu essa coloração aqui mais interessante. E eu aqui coloquei então a número 291 da Coats Corrente, né? E eu também já deixei separada a 290, que a gente ainda vai usar ainda, e um pouquinho a 298. E se houver a necessidade, a gente vai usar a 292, mas eu acho que eu vou conseguir trazer a claridade com esta cor, tá vendo? Para não ficar tão claro. Eu achei muito clara a 292, tá bom? Então, basicamente são essas as linhas que eu separei para fazer esse trabalho. Agora é nozinhos, bastante nozinhos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Principalmente o pessoal do Instagram, olha, eu peguei uma foto e risquei em cima da foto, né? Esse risco aqui foi em cima da foto que eu tirei, que lá no meu canal do YouTube eu mostro 4 formas de você tirar o seu risco do seu equipamento sem estragar o seu equipamento. E isso daqui eu não passei essa parte aqui, olha, essa parte aqui eu não passei para o tecido, eu só passei o que está mais escuro com a caneta retroprojetor no papel vegetal. Ok? Então agora a gente vai brincar. Eu sempre estou olhando a foto para ver aonde a gente pode fazer mais, a concentração maior. Até vendo um pouquinho levantadinho aqui, mas na hora que eu for colocar os outros nozinhos, ele vem e assenta. Vamos lá, as cores que eu usei no tronco são a 393, 904 mais escura, e a 831, que eu ainda vou colocar aqui no tronco alguma cor um pouco mais clara ainda vou mexer, é que eu queria já começar com os nós franceses, né? E eu peguei a 291 que eu estou usando, que é amarela, aqui ó, 291 é a amarela que eu estou usando mais agora nessa parte inicial dos nozinhos franceses, tá? E o colonial também. E esta linha que é da Juliana Megumi, essa daqui não tem numeração porque é tingida artesanalmente, tá bom? Aí se você não tem essa, claro, você vai brincar com essas cores, mistura um pouco essas cores, ou uma cor mais clara que você tenha. Eu também havia separado, ó, tem uma da Rica Mari aqui, olha, que bonita, mais brilhosa, de repente pode salpicar alguns. E também eu separei, abre a caixinha ali pra mim, filho, por favor. Aqui, ó, aqui atrás de você, só abre a caixinha. Pega a amarela de carretel aqui. Ah, não, filho, não tá aqui, ó. Desculpa. Essas daqui que eu comprei também, que eu ainda não usei, que é da Gutermann, é a Cotton 30, tá vendo? Cotton 30, ai, gente, peraí. Ó, Cotton 30, eu ainda não usei essa linha, tá? Ainda não usei, eu ainda vou usar. Pode ser que eu coloque, pode ser que não. 3 fios aqui para fazer os nozinhos franceses e no tronco eu usei 2 fios, tá bom? A gente tá brincando um pouquinho com a quantidade de fios. Este IP amarelo estamos fazendo há um tempinho e eu vim aqui trazer algumas orientações, né? Porque o nó francês aqui é repetitivo e nós vamos preencher um pouco este IP, não tão assim, pesado, porque a foto que eu estou me baseando é como se fosse um IP jovem, né? Então, ele não tem muitas flores, ok? E eu fiz todo o tronco, os galhos aqui, eu fiz todo em ponto haste. Eu utilizei a linha base, que é a 393, você que perdeu, que não acompanhou. A mais escura é a 904, que depois eu vou utilizar um pouquinho mais aqui para dar um pouquinho mais de profundidade e um pouco mais de claridade, que eu ainda vou colocar um pouquinho aqui da 831. Todas as linhas são da Coats Corrente, da Anchor, a Moulinet. São as linhas de meada. Eu gosto de guardá-las aqui em plaquetinhas e eu sempre coloco a numeração para depois eu continuar, né, usando as linhas. Para você que não sabe, as linhas elas vêm desta maneira,
não é? Essa daqui é a 291, é a linha base, que é o amarelo. E eu tinha um restinho aqui que já acabou. Inclusive, esse restante que tinha aqui eu já dividi, tô usando 3 fios para fazer aqui. Depois eu vou guardar, vou enrolar aqui de novo com a numeração, ok? Então, só uma dica, agora bem interessante, você que não sabe, eu também demorei muito tempo para saber como que você puxa. Eu sempre vejo qual que era a que vinha por dentro, escolhia, e aí eu fazia um teste, puxava essa daqui, e depois eu procurava e puxava a outra. Mas tá mais fácil, é só você virar aqui, olha, do lado oposto aqui da etiqueta, né? Com a numeração, você não precisa tirar aqui, se você não tem onde enrolar. E aí você puxa esta meadinha aqui, ó. E ela vem, a parte interna aqui, ela não vai embolar a sua linha, ó. Você vai poder segurar aqui, ó, e puxar a linha conforme o que você precisa para seu uso, tá bom? Essa aqui depois eu vou enrolar na plaquetinha bem bonitinha para eu usar mais tarde, ok? Eu também separei outras cores que a gente pode ser que use, tô achando que tá bem parecido, porque eu tô usando a 291, né? Elas estão quase no mesmo tom, 290, 291, então pode ser que essa daqui eu deixe de lado. Ela está aqui, mas pode ser que eu não use ela, e essa aqui tá um pouquinho mais escura só, para poder fazer alguns tons a mais, só, um pouquinho mais escuro. E esta linha aqui, que eu usei aqui, que tem algumas partes, peraí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tem uma parte aqui um pouquinho mais escura, que é esse tom que tem nessa linha. Essa linha foi tingida artesanalmente, tá bom? Então, não tem uma numeração, porque foi tingida pela Juliana Megumi, ok? Então, a gente vai, eu prendi já a minha linha, eu estou usando um suporte de bastidor, que fica muito mais, deixa eu clarear um pouquinho mais aqui, fica muito mais tranquilo para você trabalhar, né? O suporte, ele te dá essa facilidade para trabalhar com o nó francês, mas se você não tiver, você vai segurar na sua mão, fica mais fácil você colocar realmente no bastidor para trabalhar, e você... o suporte, ele te libera as mãos. Esse suporte você encontra facilmente na internet, e para mim, para fazer o nozinho francês é bem melhor. Então, eu vou segurar aqui. Você que quer acompanhar, que ainda não sabe fazer ao certo o nó francês, sempre me perguntam muito como fazer corretamente o nó francês para não soltar, né? Eu costumo indicar que você coloque a sua agulha por cima da linha e você enrole, né? Então, as voltinhas, elas estão aqui, elas vão escorregar aqui na agulha. Quando você pega a sua linha e coloca aqui, enrola bem aqui próximo, as 3 voltinhas, às vezes fica difícil você colocar, para você fazer o seu nozinho, né? Principalmente quando você está segurando na sua mão. Então, eu sempre indico que você enrole um pouquinho aqui para cima, você segure, e aí você vai posicionar a agulha bem próximo da onde saiu a linha. Não coloca no mesmo buraquinho, porque corre o risco dela ir lá para baixo. Posicionei a agulha, ajeito esse meu nozinho. Nesse caso aqui eu não estou apertando muito, porque eu quero que dê um pouquinho de textura, não é? E aí eu vou puxar minha linha. Eu tenho um pouquinho de linha a mais, porque eu quero o restinho da minha meada, né? E a gente trabalha então aqui os nozinhos. Aqui, por exemplo, eu passei os nozinhos em cima de alguns do que eu já bordei aqui, o ponto haste dos galhos, mas é normal. Procura não esconder muito, né? Senão você também vai esconder totalmente o seu bordado. Então, a gente vai fazer assim vamos colocar assim os montinhos, né, de nó francês, e vai compondo, e aí conforme vir a necessidade, você vai colocando os outros tons que a gente separou. De repente, você tem um outro tom de amarelo, um pouco mais claro, um pouco mais escuro, você fique à vontade. Para você dar um pouquinho mais de volume no meio, você pode, em vez de dar 3 voltas, você pode dar 4 voltas. Aí ele vai ficar com um pouquinho mais de textura, vai ficar mais saliente, não é? Eu sempre gosto de apoiar aqui com o meu dedo para não... Se voltar o nó, pode acontecer de voltar os nós para cima, a linha vai subir e aí você vai ficar, né, com o trabalho perdido, e você vai ter que desmanchar e cortar e consertar,
tá bom? Que é mais difícil desmanchar o nó. Não é impossível, mas é um pouquinho mais difícil. Então, a gente vai aqui sempre aplicando os nozinhos. Olha que gostoso. Quanto mais você treinar, mais certinho ficam os seus nós. Procura não puxar muito. Eu tô usando um pouquinho mais de linha. É bem gostoso fazer o nozinho. E eu vou fazer um pouquinho agora, que aqui eu apliquei também o nó colonial. Mas, gente, qual a diferença do nó colonial para o nó francês? A forma de fazer. Tá vendo que eu deixei um pouquinho desenhado aqui? Que é mais ou menos aonde eu vejo os montinhos, né, das flores aqui desse pé. Não faz mal que eu vou trazer a linha aqui pra trás, olha, eu vou vir aqui e eu vou começar a fazer então aqui o nó colonial. Como que a gente faz o nó colonial? Você que não sabe, a gente vai tirar toda a dúvida agora. Eu vou esticar a minha linha, né, eu vou laçar a minha linha da minha esquerda pra direita, eu sendo destra, ok? Então, eu laço aqui, ó, dou uma laçada na linha, seguro aqui e enrolo. Esse aqui é o nó colonial. Eu vou fazer um só para você ver aqui, que ele com uma voltinha só, sem apertar demais, ele fica também bem mais achatadinho. É uma maneira mais cômoda de fazer, tá vendo? Ele fica um pouquinho mais achatadinho. Eu quero fazer um nozinho aqui com mais textura, então eu vou dar mais voltas, mas é o mesmo princípio. Laço a linha, enrolo uma, enrolo duas. Vamos fazer com duas, que é para você acompanhar. Ajeito, não esqueça de ajeitar, né? Nesse caso aqui, a gente não tá apertando muito esse nó, para não ficar tão apertadinho. E eu vou descer a minha linha. Lembra sempre de colocar do ladinho, não coloca no mesmo buraco onde saiu a linha. Tá vendo? Agora, a gente vai dar 3 voltinhas. Como a gente vai colocar bastante nozinho aqui, não tem problema de fazer aqui diferentes os nozinhos, né? Uma volta, 2 voltas, vamos fazer com 3. Então, eu laço a minha agulha, dou uma, dou 2 e dou 3. Coloco aqui e puxo aqui a minha linha. Lembra que eu não estou apertando demais, ajeitando demais. Se você quer um nozinho mais apertadinho, você puxa mais. Tá vendo que ele fica, parece que ele dá a impressão de mais achatado, né? Essa é a impressão, pelo menos, que eu tenho. Ok? Vamos aqui. Laço, uma, 2, vou dar 2 aqui, coloco do lado, ajeito o nó, não esquece de ajeitar o nó, tá? E segura aqui e desce a linha. Tá vendo? Então, eu vou por aqui. Laço, 2 voltinhas e coloco aqui. Ajeito o nozinho e desço. Gostoso de fazer, essa é a maior diferença de que você vai... É mais cômodo, né? Quando você tá fazendo, ó, só isso você coloca, né? É mais cômodo. Lacei, passei por cima da agulha e coloco. Nesse caso aqui, vou dar só mais uma, dando 2. Puxo o nozinho, estico aqui e desço a minha linha. Tá vendo? Basicamente é isso que difere, tá vendo? Quando eu dou uma voltinha a mais, ele fica um pouquinho mais com textura, né? Fica um pouquinho mais, eu não apertei muito, que era essa a ideia, não apertar demais, para que fique bem bonito esses raminhos aqui do ipê, não é verdade?
Então, a gente tá fazendo aqui os montinhos, 2 voltinhas aqui, tudo com os nozinhos colonial. Tá vendo? Aí, eu vou vir mais pra cá. Eu vou deixar alguns espaços pra eu colocar depois o outro tom de amarelo que eu separei, pra gente ir preenchendo um pouquinho, né? Pra deixar bem bonito, pra gente dando profundidade. E assim eu vou compondo esse meu trabalho. Então, você vai decidir fazer uma colonial ou fazer um nozinho francês mesmo. Ó, vou fazer aqui o nozinho francês para você ver a diferença. Vou dar 3 voltinhas, puxar aqui, olha. Tá vendo? É pouca a diferença, né? Nó colonial, o único nó francês aqui. Ele fica, eu acho que um pouquinho mais certinho, talvez. Não é? Ó, os nozinhos. Então, você vai intercalando. Eu gosto de fazer os dois. Não tenho problemas. Às vezes, é mais cômodo. Por exemplo, se eu vou fazer só o nozinho... por exemplo, se eu for fazer um nó mais assim, baixinho, eu dou 2 voltinhas, né? Ponho aqui um nozinho menor, que você vai salpicar, olha aqui, tá vendo? Menor. E se eu for fazer o colonial, como a gente começou aqui, eu lacei aqui da esquerda pra direita, coloquei uma laçada em cima da agulha, coloco aqui do ladinho, ajeito e desço. Ó, ele fica só um pouquinho mais achatadinho, é essa a impressão que eu tenho. Tá vendo? Eu gosto de fazer os dois. A gente intercala, conforme você se adaptar ali, fica melhor. Ah, não deu certo? Tira. Como tá muito próximo aqui, ó, o suporte, às vezes fica um pouquinho mais, a minha mão fica em cima, né? Eu comecei aqui por cima e eu já vou vir aqui pra esse lado e continuo. Vamos fazendo um nozinho. E você vai colocando aleatoriamente, fazendo aqui os montinhos, e daqui a pouco a gente coloca um pouco mais daquele outro amarelo, não muito, né? Não quero que fique muito, com outro tom muito mais forte. E a gente vai compondo assim, tá certo? Neste princípio, eu queria te mostrar isso, mostrar, inclusive, as cores das linhas que eu estou utilizando, né? E a gente vai crescendo assim com os nozinhos. Aí, um pouquinho que a gente conversou aqui, a gente já fez um pouquinho mais aqui, e assim a gente vai montando. Depois tem a sombra, que eu não desenhei aqui embaixo, tem a sombra das flores do ipê. Essa sombra a gente vai fazer depois, aí eu vou mostrar pra você, a hora que eu tiver preenchido um pouco mais aqui com o nó francês, você vai poder acompanhar como é que eu vou fazer. Essa somente é uma sombra, né? Eu não sei, ainda não optei se eu vou fazer o mesmo nó francês ou se a gente vai fazer algum outro detalhe, tá bom?